Meditação acerca do Atos, capítulo 12, que diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Aqui vemos a igreja sendo perseguida por o rei Herodes, que era um homem que perseguia a igreja de Jesus. E no versículo 2 diz: E matou a espada Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João, que era um dos apóstolos do Senhor Jesus. Aqui é o primeiro relato de um apóstolo morto na Bíblia, e provavelmente o único também. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, que eram os dias dos asmos. Ou seja, Herodes estava vendo que o povo estava apoiando a perseguição aos crentes, e assim foi perseguindo mais e mais contra o povo de Deus. Continuando. E havendo prendido, o encerrou na prisão, e entregando a quatro carteiras de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Sendo assim, Simão Pedro foi preso por o rei Herodes, que naquela época estava perseguindo os apóstolos e os discípulos, e ele conseguiu prender o apóstolo Pedro, que era o líder, né, da comunhão ali dos 12 apóstolos. E assim sendo, ele mandou 4 quartetos de soldados, ou seja, 4 soldados para ir até ele e prendê-lo, fazer a guarda dele. Ou seja, como ele iria escapar daquela situação se estava 4 soldados em volta dele, com segurança total? Ele não tinha chance de poder escapar, não tinha nenhuma chance de poder escapar daqueles 4 soldados. Ele não iria ficar sozinho. E era o dia dos asmos. Dia dos pães asmos, que era o dia que eles comemoravam, que eles relembravam, na verdade, a saída do Egito e a escravidão do Egito, quando Jesus libertou nos tempos de Moisés, quando Deus libertou eles. E havendo prendido, ele se errou na prisão. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja continua oração por ele a Deus. Pedro sendo preso, a igreja clamando por ele, e ali eles clamavam ao Senhor Deus. Ou seja, a oração dos irmãos ali estava em andamento. Pedro estava na prisão, mas fora da prisão a igreja primitiva estava em constante oração, orando por ele. O que nos remete? O que você faz quando acontece alguma coisa que você não estava esperando? O que você faz quando acontece alguma coisa desesperadora? Quando sua vida está em jogo, quando a vida do seu irmão está em jogo. Aqui, ele foi preso porque ele iria ser morto, ele iria ser executado, o apóstolo Pedro. Mas a igreja estava em constante oração. Então, alguma coisa ali diferente iria acontecer. Estavam reunidos em oração. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeiras, e os guardas da porta guardavam a prisão. Ele estava guardado e ainda estava preso nas 2 cadeiras. Você imagina a situação, como é que ele iria ter alguma chance de fugir dali? Alguma coisa, nem se ele quisesse, tivesse forças, ele não iria nem conseguir nem se mover naquela situação. Então você vê como a coisa estava séria. E que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu a luz na prisão, e tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Aqui a gente vê o resultado da oração dos irmãos. Deus mandou um anjo visitar Pedro na prisão, que foi até ele e mandou ele sair. Operou um milagre ali, libertando Pedro daquela situação. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, e disse-lhe mais: Lança-te às costas a tua capa e segue-me. Aqui a gente vê um exemplo do que o anjo mandou Pedro fazer. Pedro, vem e me segue, lança-te a tua capa, deixa esse lugar que você está, segue-me porque você está liberto. O Senhor Deus me mandou.
E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro ali estava tão maravilhado, tão admirado por aquela visão, que ele pensava que era um sonho, talvez. Ele estava ali talvez estava dormindo, ele estava passando por aquilo e ele não caía na real naquele momento. Ele não sabia o que estava acontecendo, estava provavelmente perplexo com aquela situação. Mas ali o anjo do Senhor, atendendo a oração dos crentes fiéis, foi até a prisão, foi mandado por Deus até a prisão para libertar o seu servo Pedro. E saindo, o seguia, e não sabia o que era real e o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá à cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreu uma rua, e o anjo se apartou dele. O anjo o levou até a porta de saída daquela prisão, e a porta milagrosamente se abriu sozinha. Provavelmente estava muito bem trancada, mas para Deus não é impossível. E ali naquele momento a porta foi aberta, Pedro andou e o anjo se foi embora. O anjo ali não precisava mais andar com Pedro, porque ele já estava liberto, e assim foi levado de volta ao céu. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Aqui Pedro, caindo na real, percebeu que havia passado por um milagre ali naquele instante. Ele percebeu: o anjo do Senhor veio até mim, me libertou, tirou minhas algemas e agora eu estou livre, porque o anjo do Senhor foi enviado e o Senhor Deus teve misericórdia e compaixão e salvou minha vida e me tirou daquela prisão milagrosamente. E considerando-lhe nisso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, que tinha sobrenome Marcos, onde estavam reunidos e oravam. Ali ele foi até a casa daqueles irmãos que estavam orando por ele. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Pedro chegando, a menina rapidamente veio atender ao seu chamado, ao bater na porta. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Então aqui a menina, na hora que ouviu a voz de Pedro a bater na porta, não acreditou. Aqui Rode ficou maravilhada e não sabia o que fazer, não sabia se era real, se devia abrir ou não, mas ela estava diante de um milagre ali. E aí, irmãos, assim vai continuando a história, e ela volta lá onde estava a igreja reunida, avisa essa situação que Pedro estava batendo. A princípio eles não acreditam, mas depois eles vão até ele perplexos e percebem que realmente ele tinha voltado, ele havia passado pelaquela aprovação, mas ele tinha sobrevivido e o anjo do Senhor tinha realmente operado o milagre dele na vida de Pedro. E ali eles perceberam que a oração faz milagres. Eles perceberam que a oração deles, que Deus ouviu as suas orações e libertou e fez um milagre, operou um milagre e mandou o seu anjo até Pedro para libertá-lo. E ali Pedro mandou eles não fazerem muito estardalhaço, não falarem alto, mandou que se acalmassem e falou para chamar os seus irmãos. E ali, após essa situação, o rei Herodes ele fica sem saber o que fazer, e após isso, por causa da soberba dele, aqui nesse capítulo ele vai acabar sendo comido por bichos e castigado por Deus até a morte. E assim aqui nós percebemos, irmão, que essa palavra aqui traz vida. Aqui nós percebemos que a palavra do Senhor, ela se cumpre na nossa vida. Você pode estar na beira da morte, preso com zero possibilidade de escapar, mas a oração do santo, a oração quando você crê em Deus e anda em santidade e faz a vontade dele, é um servo fiel, Deus pode mandar seu anjo
para te livrar de qualquer situação, de qualquer provação e salvar a sua vida.